Vídeo do Zap, vai. Bom dia, Caio. Tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu moro aqui em São José dos Campos e, primeiramente, quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, que tem alcançado muitas vidas. Conheço alguns amigos que têm se instruído, têm ganhado muito conhecimento através do seu site, das suas postagens, inclusive da minha vida também. Tenho aprendido muito com você, tenho procurado aplicar na minha vida, na vida da minha família, os seus ensinos, as suas postagens. Tenho aprendido bastante com você, eu quero te agradecer por isso. Caio, eu queria uma ajuda sua aqui, queria uma opinião sua a respeito de uma passagem que eu estava lendo ainda ontem, quando João Batista ele estava na prisão e ele enviou 2 discípulos a perguntarem ao Senhor Jesus se ele realmente era o Cristo que tinha vindo, E Jesus deu a resposta dele, dizendo que os coxos andam. Você conhece muito bem a passagem, Eu não quero prolongar aqui por causa do tempo do vídeo. No entanto, tem uma dúvida aqui na minha mente. Eu gostaria que você tirasse ela, se pudesse. João, ele batizou Jesus. E no ato do batismo, o Pai, o Filho estava lá, o próprio Jesus, o Pai disse, e o Espírito Santo, ele se fez presente também, comprovando que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E depois, na prisão, ele manda perguntar se era ele. Caio, tira essa dúvida de mim, se ele realmente tinha certeza com o batismo que ele fez sobre Jesus ou não. Um grande abraço, Caio. Aguardo a resposta. É claro que quando ele batizou Jesus, ele estava cheio de certeza. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Evangelho de João diz que João deu testemunho dele, não só uma vez, mas muitas vezes. Eis o Cordeiro de Deus. E recomendava aos discípulos dele que seguissem àquele que ele viera apenas preceder. Agora, no dia da angústia, é tão simples, é que parece que o meio religioso quer fazer dessas pessoas, como um João Batista, um cara diferente de mim, diferente de ti, de qualquer outra pessoa. João é um sujeito igualzinho a mim. Não tinha um pingo de santidade a mais no João do que tem em mim, não tem um pingo a mais de pecado em mim do que tinha em João. Quando Jesus disse que dentre os nascidos de mulher ninguém foi como João, ele não estava falando de que havia um mérito auto-santificado em João, porque João cai justamente na categoria do também todos pecados e todos igualmente carecem da glória de Deus. Assim como Maria disse: eu te agradeço por teres me concedido a mim ficar grávida do meu Salvador. Por que você acha que o menino se alegrou e se estremeceu no ventre? A mãe dele, Isabel, interpretou: o menino se encheu de alegria pela saudação da voz do meu Senhor. Ou seja, o texto de Lucas mesmo diz que o menino reconheceu, o menino feto reconheceu o Senhor presente no embrião Jesus, na barriga de Maria, está lá em Lucas. Então Jesus é o Senhor de João Batista, assim como é o meu Senhor e é o teu Senhor. Você nunca teve dúvidas, embora tenha convicções profundas? Ah, meu Deus, quantas eu já tive? Convicções esmagadoras, eu sei quem é ele para mim. Mas já tive dúvidas em relação, não a ele necessariamente, eu nasci num outro tempo, mas em relação a coisas que eu estava fazendo, crendo que estava fazendo para ele, ou com ele. Tive muitas, terei ainda. É normal.
E não tem absolutamente nenhum demérito, só tem expressão de humanidade. São essas expressões de humanidade que a religiosidade faz questão de extinguir quando ela se transforma em fanatismo cultuador de personalidades intermediárias entre nós e a divindade absoluta. O que a gente nega, mas na realidade é isso que a gente tem. A gente decidiu, por exemplo, que se alguém tiver o nome escrito na Bíblia, como autor da Bíblia, que ele é um cara superior. Aí Esther é uma mulher superior a uma que não seja Esther. Bom, eu não conheci Esther, mas eu tenho uma admiração enorme por Vasti. E o nome do livro não é Vasti, é Esther. Agora, do ponto, se fosse minha filha hoje, entre as decisões que ambas tomaram, eu ia ter que dizer, eu considero a decisão de Esther melhor porque ela é socialmente ampla e salva muita gente. Eu ia ter que pensar na dimensão política da decisão dela. Porque se eu fosse pensar na decisão, na ética pessoal de escolha, Vasti tinha feito uma escolha com superioridade ética pessoal. Disse, não vou brincar de boneca de rei nenhum. Mas o nome do livro é Esther, e amém. Aí a gente fica achando, por exemplo, mesmo quando vem a Escritura e diz, Elias era homem semelhante a nós, o pessoal diz, bom, como a Escritura é bonitinha, ela é meiga, ela é humilde, fica dizendo que Elias era homem semelhante a nós, mas não era não, gente. Não era não. Não creem, porque são todos idólatras. Então, boa parte da tua pergunta ainda vem da idolatria joanina, da idolatria do Batista, desse homem que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que não tem o direito de, antes de cortarem-lhe a cabeça, num poço escuro, sem uma luz, sem uma lâmpada, passando fome, dormindo sob pingos de água que vinham do teto, num chão momelado em pedra dura, angustiado sem ninguém, e ainda, tendo tido na mente o arquetípico do Messias, o arquétipo do Messias, que era o Messias salvador, que curaria e seria misericordioso, mas de repente daria aquela virada suprema e traria o que os discípulos todos esperavam que ele trouxesse, que chegasse em Jerusalém e virasse o jogo, mudasse tudo. Essa foi uma das frustrações que levou a maioria dos discípulos a correrem e ir embora, quando viram que Jesus não faria o que se esperava que ele fizesse. Ora, João Batista, como homem da sua geração, carregava a mesma expectativa que todo judeu piedoso da geração dele carregasse, que chegando o Messias seria um tempo de graça e de cura primeiro, e depois viria, depois do ano aceitável do Senhor, como diz Isaías 61, a profecia cumpriria aquele outro pedaço que diz, e o ano da vingança do nosso Deus. Era o que todos esperavam. É por isso que lá em Lucas 4,16, quando Jesus cita Isaías 61, ele termina a profecia de Isaías antes do momento em que Isaías termina no texto original da profecia do capítulo 61 do livro dele. Lá termina dizendo isso, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E Jesus disse, o Espírito do Senhor Deus me ungiu para proclamar o Evangelho aos pobres, anunciar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, abrir os olhos aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E parou aí. E o texto de Lucas diz, e tendo fechado o livro, olhou para a multidão, fixou-se nela, parou deliberadamente onde quis. Diz o texto de Lucas que ele achou o lugar em que estava escrito, ele queria, ele foi atrás daquele texto, ele começou onde ele quis, ele parou onde ele quis. E ele suprimiu o que ele quis. Vai chegar o dia da vingança do Cordeiro. O que não é um ataque de ira caprichosa, é uma outra história que a maioria não consegue nem entender o significado de ira divina e vingança do Cordeiro. Mas vai chegar o dia. Mas por enquanto,
a gente vive esse momento do ano aceitável do Senhor. João Batista não conseguia entender aquilo. Pedro demorou tanto tempo para entender, Tiago também. Poucos entenderam rápido como Paulo. Para a maioria foi um processo. Depois de Jesus ressuscitado, eles ainda estavam perguntando: porventura será esse o tempo que tu voltarás e restaurarás o reino a Israel? Jesus teve que dizer a eles também: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder e tal. Até para eles, depois da ressurreição, imagina para o João, na véspera da degola, com uma fome danada, passando miséria, sem entender coisa alguma. Jesus tinha cumprido metade da expectativa messiânica dele, mas aparentemente Jesus não estava fazendo nada para fazer o Messias soberano descer do céu e esmagar os inimigos de Israel. Essa era a expectativa de João Batista, como do pai dele, da mãe dele, como foi de toda a família de Jesus, como foi dos discípulos apóstolos de Jesus, como foi de todos os judeus piedosos em Israel, de modo que nada mais natural do que diante daquilo o homem expressar o que expressou. E a coisa linda foi que quando chegaram com essa dúvida dele, você lembra o que aconteceu? Jesus pegou doentes, curou cegos, abriu os olhos de cegos, desimpediu as línguas dos mudos, abriu os ouvidos dos surdos, expulsou demônios. E o povo que tinha sido os enviados de João, assistindo aquilo tudo, quando Jesus acabou de fazer, ele disse: olha, vá e dize a João o que tu estás vendo. Ele vai entender. Ele vai entender que Isaías está se cumprindo aqui. Ele vai entender que o processo é um outro. Ele vai entender que a chegada do reino é esta, agora. E bem-aventurado, diz a ele, é aquele que não encontrar em mim nenhum motivo de tropeço. E bastou para João Batista. E Jesus não teve dúvidas sobre se bastaria ou não, porque os mensageiros foram embora e Jesus disse o seguinte: o que saístes a ver no deserto? O que saístes a ver? Uma realeza? Não, as realezas atendem nos palácios. O que saístes a ver? Um sábio, um erudito? Não, esses estão aí nos areópagos. O que saístes a ver? Um profeta? Não, em verdade eu vos digo que muito mais que um profeta, porque dos nascidos de mulher ninguém foi como João. No entanto, o menorzinho no reino dos céus, no reino da consciência do Evangelho, tem muito mais consciência e percepção do que João jamais teve em toda a sua vida. Sabe por quê? Hebreus diz: para que João sem nós não fosse aperfeiçoado, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É um caminho progressivo e acumulado de percepção. Por isso, bem-aventurado quem está vivo hoje e tem a chance de enxergar o que outros sonharam em ver e não viram. E a gente pode ver todo dia, mas decide não enxergar com a clareza que podia. Vem IVTV, o canal é você.